Você aí que não consegue ganhar peso, que não consegue engordar de maneira nenhuma, fica ligado nesse vídeo que eu vou estar mostrando para você o que você tem que fazer para conseguir chegar nesse objetivo. Olá, eu sou o William. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutri Boa Forma. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você o que você tem que fazer para obter resultados e assim ganhar peso de uma maneira saudável. O primeiro passo que você tem que dar é ter um gasto energético menor do que sua ingestão energética. Ou seja, gastar menos calorias do que você consome ou consumir mais calorias do que você gasta. E como você vai estar fazendo isso? Vamos até o quadro onde eu estarei dando um exemplo para você do que acontece quando você consome uma quantidade menor de calorias do que você gasta e também quando você consome uma quantidade maior de calorias do que você gasta. Por exemplo, esse indivíduo aqui, ele gasta cerca de 2.000 calorias para realizar todas as atividades do seu dia. A quantidade de calorias gasta por um indivíduo durante todo o seu dia, a gente pode chamar de GET, que é gasto energético total. Então, esse indivíduo, ele tinha que consumir no mínimo 2.000 calorias. Mas ele tem uma grande dificuldade para se alimentar, não tem apetite e, por conta disso, ele consome somente 1.500 calorias. E esse indivíduo que consome 1.500 calorias, ele não vai estar ganhando peso, porque o seu corpo precisa de 2.000 calorias para realizar todas as suas atividades. E ele está apenas consumindo 1.500 calorias. Essas outras 500 calorias que o seu corpo precisa para conseguir alcançar as 2.000 calorias, o corpo vai estar retirando elas de algum outro lugar, como por exemplo dos músculos e também das gorduras, onde está as reservas energéticas do nosso corpo, podemos dizer assim. Então, esse indivíduo não vai estar engordando e vai estar perdendo peso em muitas das vezes, porque ele vai estar tendo um déficit calórico, podemos dizer assim. Porém, se esse indivíduo tivesse consumindo uma quantidade de 2.500 calorias, aí sim ele estaria ganhando peso. Por quê? Porque ele estaria tendo um consumo calórico maior do que o seu gasto. E o seu corpo estaria utilizando essas outras 500 calorias que estaria sobrando para assim aumentar o seu peso. Então você aí que quer ganhar peso, que quer engordar, você não pode ter um consumo calórico menor do que seu gasto calórico. Existem alguns autores que falam que todas as pessoas gastam cerca de 1.800 a 2.000 calorias para realizar todas as suas atividades somente em repouso. Se, por exemplo, você ficasse o dia inteiro em repouso, não realizasse nenhuma atividade, não trabalhasse, não realizasse atividade física, o seu corpo precisaria de 1.800 a 2.000 calorias para realizar essas atividades, digamos assim, os seus processos fisiológicos para manter-se vivo. Agora, quando você realiza alguma atividade física ou até mesmo no seu trabalho, você acaba aumentando esse gasto energético. Então, esse gasto energético de 2.000 calorias aqui é apenas uma suposição, porque ele pode variar também de indivíduo para indivíduo por conta do peso, da altura, da idade. Então, o ideal mesmo seria você procurar um profissional da saúde, um nutricionista, que vai estar realizando esse cálculo e assim estimando a quantidade de calorias que você gasta e também que você deve consumir. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco. Então, se você quer ganhar peso, se você quer engordar, você deve consumir uma quantidade maior de calorias que você gasta. Essa é a principal coisa que você deve fazer para conseguir ganhar peso. A partir do momento que você já estiver consumindo uma quantidade maior de calorias do que você gasta, você deve também fazer outras coisas. Aumentar seu consumo de proteína. Por que aumentar o consumo de proteína? Porque a proteína ela é quebrada em aminoácidos e esses aminoácidos eles têm um papel muito importante no nosso corpo, como o papel de reconstrução muscular. Não só de reconstrução muscular, mas também de outras partes do nosso corpo, como pele, cabelo, unha, enfim. As proteínas, os aminoácidos, têm esse papel de construção e reconstrução no nosso corpo. Por isso, é importante, para você que quer ganhar peso, aumentar esse consumo de proteína.
Claro que se você aumentar de uma maneira exagerada, se você estiver consumindo uma quantidade além do que você precisa de proteína, também vai estar te prejudicando, porque essa proteína, o corpo tem um gasto energético muito alto para metabolizá-la. E se você aumentar o consumo dessa proteína, isso vai fazer com que seu corpo gaste mais energia, e isso não é legal para você que quer ganhar peso, porque você tem que poupar energia ao invés de gastar. Então, o primeiro passo, ter uma gestão calórica maior do que seu gasto e consumir mais proteínas durante seu dia. O terceiro passo é realizar alguma atividade física anaeróbica. Por que anaeróbico? Porque os exercícios aeróbicos, como por exemplo caminhada, corrida, até mesmo futebol, outro esporte ou atividade aeróbico, eles demandam uma grande quantidade de energia. E isso faz com que você gaste muitas calorias para realizar essas atividades, aumentando drasticamente o seu gasto energético. E isso não é ideal para você, porque você tem que realizar alguma atividade física, mas ao mesmo tempo poupar energia. Então, o ideal é realizar um exercício anaeróbico, como por exemplo a musculação, a qual vai estar ajudando você a ganhar peso, porque vai estar rompendo, quebrando, digamos assim, as fibras musculares e fazendo com que a proteína e seu gasto energético e seu consumo energético maior do que o seu gasto, aliado a isso, faz com que o seu corpo reconstrua esses músculos, essas fibras musculares de uma maneira mais forte e maior. E com isso, fazendo com que você ganhe peso, aumente seu peso e engorde de uma maneira saudável. Outro ponto importante é a ingestão de água, se manter sempre hidratado, porque a água tem uma função muito importante no nosso corpo. Participa de processos fisiológicos e químicos, bioquímicos no nosso corpo, e se estivermos desidratados, vai ser mais difícil a gente aumentar e ganhar peso. Então, uma maneira fácil, além daquela regrinha que todo mundo sabe, de consumir no mínimo 2 litros de água por dia, é também você estar observando a sua urina. Se a sua urina estiver um pouquinho escura, significa que você precisa consumir um pouco mais de água. Se ela estiver bem escura, você precisa consumir bastante água. Agora, se ela estiver clara, límpida como a água, isso significa que você está bem hidratado e não precisa consumir uma quantidade ainda maior de água. Essa é uma dica bem fácil que você pode estar observando para saber se está hidratado ou não. Mas aí, dentro de tudo que eu falei, você pode estar pensando, mas eu não consigo comer, mas eu tenho falta de apetite, eu não consigo consumir todos os alimentos da minha refeição. Então, você pode estar utilizando as dicas que eu dei num outro vídeo anterior, de como estar estimulando esse apetite, ou até mesmo fracionar mais as refeições, fazer refeições menores, mais refeições durante o seu dia, mas em um volume menor. Isso faz com que você consuma toda aquela refeição e também que no final do seu dia você consiga consumir a quantidade de alimentos no total que você precisa para ter uma quantidade de calorias além do seu gasto calórico. Outra dica importante também, se você não consegue consumir, não consegue ter apetite para comer a quantidade de alimentos que você precisa, é estar utilizando também refeições líquidas, as quais vão estar sendo absorvidas de uma maneira mais rápida pelo seu corpo e também você vai consumir de uma maneira mais fácil, principalmente as refeições menores. As refeições maiores, como almoço e jantar, não é interessante você fazer líquidas. Mas você pode estar utilizando as refeições menores ou entre as refeições menores, refeições líquidas, como por exemplo, faz no liquidificador algum suplemento se você tem em casa ou alguma fruta e tal com leite, enfim, use da sua criatividade, procure aí na internet, tem vários shakes que você pode estar utilizando. Eu posso também estar dando dicas de alguns shakes em outros vídeos, até mesmo fazendo, mostrando como faz para que você possa estar utilizando em suas preparações essas refeições líquidas também, para estar ajudando você a conseguir alcançar a quantidade de calorias que você precisa. Então, tenho certeza que se você utilizar de todas essas dicas, de ter um gasto calórico menor do que sua ingestão, ou seja, consumir mais calorias do que você gasta, aumentar a quantidade de proteínas que você consome, consumir mais água, realizar uma atividade física anaeróbica, como por exemplo a musculação, e também fracionar mais as refeições, utilizar refeições líquidas, tenho certeza que se você fizer isso, você vai estar aumentando seu peso. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos, onde terão novas dicas sobre o ganho de peso, sobre como engordar de uma maneira saudável.